Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A você que já faz parte da nossa comunidade, que já está conosco durante todos os nossos vídeos, que já acompanha o nosso trabalho, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você estar aqui. É muito bom, é muito recompensador saber que você está conosco. Você que está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho, gostaria de pedir a você um voto de confiança, que você assista o vídeo até o final. Se gostar dele, compartilhe. Se gostar dele, faça seu comentário. Se gostar dele, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Nós aqui trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, que traz várias faixas etárias. E nós trabalhamos na faixa etária adulto. E essa faixa etária está trazendo para o terceiro, ou melhor, para o primeiro trimestre de 2023, um tema sensacional. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é ministro do Evangelho, é comentarista das revistas Lições Bíblicas, é escritor e está nos trazendo este assunto espetacular para que nós pensemos, para que nós analisemos e que para nós possamos colocar em prática. Sim, porque o avivamento é para ser pesquisado, o avivamento é para ser estudado, o avivamento é para ser pensado, mas sobretudo, o avivamento é para ser colocado em prática. E este então é um trimestre praxis, é um trimestre prático e nós estamos aprendendo como colaborar com o avivamento através da nossa comunhão pessoal com Deus, como colaborar coletivamente com o avivamento. E nessa terceira lição nós estaremos estudando sobre o avivamento que aconteceu no Novo Testamento, o avivamento nas páginas do Novo Testamento. Vamos juntos então? Vamos para mais uma lição aqui no canal Ensine Palestra. Lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Na nossa revista você tem o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária e a leitura bíblica em classe que está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 7 ao 15. Eu vou ler aqui para você. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Nós estamos agora entrando no nosso primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. Ele é subdividido em 4 partes. O avivamento em João, o avivamento em Mateus, o avivamento em Marcos e o avivamento em Lucas. O avivamento no Novo Testamento. O maior avivamento de todo o Novo Testamento é o próprio ministério de Jesus. A própria vida de Jesus. Se nós levarmos em conta que no período intertestamentário, que divide o Antigo do Novo Testamento, houve um silêncio da parte de Deus de 400 anos, a vinda do Filho de Deus à Terra se constitui então em um fato extremamente importante e primordial para a humanidade. Jesus reavivou a vida para a humanidade. Reaproximou a criatura do seu Criador. Jesus mudou os paradigmas do seu tempo. Ele refez conceitos, ele quebrou tabus, aproximou o homem do seu objeto de culto, que é o próprio Deus.
Deus não seria apenas um objeto de adoração, mas alguém que se propõe a estar perto de seus filhos. E Jesus mostrou que isso seria possível. Quando ele pronuncia, por exemplo, a famosa oração do Pai Nosso que estás nos céus, no original é Paizinho que estás nos céus. Aqui ele está aproximando o homem de Deus. Ora, essa era uma forma de tratamento extremamente íntima e impensável para os padrões da época. Todo judeu sabia que Deus era o seu pai e mais, orgulhava-se disso. Porém, chamar Deus de paizinho era algo fora do contexto. Jesus queria que o ser humano não apenas reconhecesse a soberania divina, mas também queria apresentar ao homem um pai de amor, que se dispõe a partilhar da intimidade para com seus filhos. A esse fato nós podemos chamar de avivamento. Aqui nós temos um avivamento de relacionamento. Avivamento no relacionamento interpessoal entre Deus e seus filhos. Uma relação por vezes fria e sem sentido, ganhando agora um avivar, um renascer, um acender de uma chama. Os evangelhos atestam sobre a vida de Jesus, mostrando inúmeras facetas de seu ministério terrestre. Mateus, Marcos, Lucas narram muitos episódios sobre o ângulo de vista de cada um. João se diferencia deles por ser um evangelho mais teológico. Nós voltaremos a falar sobre o avivamento na vida de Jesus em um próximo momento. Em uma das nossas próximas lições aqui no nosso canal, nós analisaremos especificamente o avivamento na vida de Jesus. É claro que nós vamos falar ainda de Jesus aqui, porque não tem como nós falarmos do avivamento nos evangelhos sem falar da pessoa de Jesus Cristo. Mas mais detidamente nós iremos falar sobre o avivamento na vida de Jesus nos próximos capítulos aqui do nosso trimestre. Bom, Mateus. Mateus era judeu e escreveu justamente para o seu povo. Mostrou ao povo hebreu Jesus como Messias, aquele que deveria vir e fora exaustivamente anunciado pelos profetas. Ele havia chegado, esteve entre os homens e fora morto pela humanidade. Marcos. João Marcos acompanhou Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária, porém, ainda ali nas primeiras cidades visitadas pelos missionários, desistiu e abandonou a expedição. E foi então um pivô de uma grande discórdia entre Paulo, nome adotado por Saulo já na sua primeira viagem, e Barnabé. Tal foi a divergência entre ambos que acabaram separando-se. A dupla inicial, a primeira dupla de missionários, separou-se, cada qual elegendo um novo companheiro para sua respectiva viagem. Paulo seguiu com Silas para revisitar as igrejas anteriormente fundadas e Barnabé empreende sua viagem em companhia de João Marcos, rumo a Chipre. Avivamento em Marcos. Jesus é apresentado como o servo sofredor, aquele que veio cumprir uma missão. O avivamento aqui se faz presente na necessidade de expor a importância de que, cumprindo a sua missão de salvação, Jesus veio avivar o relacionamento do homem para com Deus. Lucas foi o único escritor inspirado por Deus que não era judeu. Ele não era da nação judaica. Ele era grego e escreveu tendo como destinatários os gregos. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito, porque os gregos tinham um imenso interesse pela forma, pela estética. E onde está o avivamento em Lucas? Jesus é o Filho do Homem, o homem perfeito, o que pode dar vida a todos aqueles que o aceitarem. Lucas mostra o nascimento de Jesus, a mensagem dos anjos aos pastores para conhecerem o Filho de Deus. Um novo e vivo tempo que chegava para o povo judeu e para a humanidade. João era conhecido como discípulo amado, como a si mesmo se intitulou. Apresentou Jesus como Deus. Isso fica evidenciado logo nos primeiros versículos que abrem o livro. Ele era filho de Zebedeu e provavelmente Salomé. Era irmão de Tiago, provavelmente fosse o irmão mais novo, pois é mencionado nos evangelhos em segundo lugar. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus. Posteriormente, ele foi chamado de apóstolo. Era conhecido como discípulo amado. Era frequentemente mencionado nos evangelhos ao lado do irmão Tiago.
Ele tinha um profundo relacionamento com Jesus. João fazia parte do circuito pessoal de Jesus, que o acompanhou em numerosas ocasiões. E onde está o avivamento no Evangelho de João? Um claro exemplo foi o texto que nós lemos sobre a mulher junto ao poço. Agora nós iremos analisar mais demoradamente esse texto. Claro que não com toda a intensidade, com toda a profundidade que ele merece, mas iremos falar um pouco sobre esse texto. Vamos aqui fazer um rápido comentário sobre o avivamento proporcionado por Jesus para uma aldeia, para toda uma aldeia samaritana. Antes de mais nada, é imperioso lembrar que judeus e samaritanos possuem uma rixa histórica, cujas raízes não cabe aqui nós descrevermos. Essa inimizade sequer permitia a comunicação entre os dois povos, tanto que na passagem que nós iremos analisar aqui, Jesus e a mulher junto ao poço, a interlocutora de Jesus chama a atenção do mestre para o fato de que ele não deveria estar iniciando uma conversa com ela. João 4,9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois bem, Jesus não somente tem a iniciativa da conversa, como admiravelmente a trata como uma pessoa distinta, digna de respeito. Ora, aquela mulher, sabem os leitores da Bíblia, era uma prostituta. Ela não andava na companhia de outras mulheres, ao contrário, tinha que ir ao poço para tirar água dali em horários diferenciados das demais senhoras. Durante o sol escaldante do meio-dia, era reservado a ela o período para coletar a água para a sua sobrevivência e para os afazeres domésticos. Ao chegarem ao lugar e presenciarem a cena do mestre dialogando com aquela mulher, os discípulos ficaram contrariados, porém não ousaram verbalizar sua contrariedade. Enquanto Jesus conversava com a mulher, ele ia convencendo-a de que se tratava do próprio Messias que deveria vir ao mundo. Falou sobre a água da vida, sobre adoração, espírito e verdade, sobre matrimônio, sobre contexto histórico, tudo com muita suavidade e amor que somente Jesus poderia emanar. A mulher cujo nome nós desconhecemos, sequer sabemos o nome dela, ao ouvir tantos ensinos, não se conteve. Contrariando as regras sociais que a afastava moralmente das outras pessoas, ela saiu pela aldeia a anunciar que um profeta estava naquele lugar, chamando todos para também presenciarem aquela experiência única. Aquela mulher anônima foi a agente de um grande avivamento naquele lugar. As pessoas sentiram nas palavras de Jesus um novo propósito para as suas vidas. O Filho de Deus veio avivar não somente o seu povo, mas todos os povos da terra. Todo aquele que empresta seus ouvidos à voz de Jesus será sobremaneira avivado. O fato relatado mostra que o avivamento não está preso a quatro paredes, a algum grupo específico, não é privilégio de poucos, não está entrelaçado a dogmas ou crendices. O verdadeiro avivamento liberta, quebra correntes, paradigmas, não obedece à discriminação ou exclusivismo. O verdadeiro avivamento pode nascer junto a uma multidão ou ter origem em um diálogo entre duas pessoas aparentemente distintas. O verdadeiro avivamento só precisa de uma coisa, um coração aberto, contrito para recebê-lo. O avivamento é para todos os povos, para todos que o aceitarem. A mulher junto ao poço era uma samaritana, fazia parte de um povo excluído e detestado pelos judeus. Jesus promoveu naquela aldeia um avivar pela sua palavra, pela sua revelação de que era a água da vida que saciaria a sede de todos que dela experimentassem. A água da vida era elegível para toda a humanidade. Jesus também falou para ela sobre a verdadeira adoração. E essa adoração sincera também promoveria o avivamento. Avivar através da adoração, do louvor, da convivência com Deus. Segundo subtópico, o avivamento no Atos dos Apóstolos. Eu quero pedir desculpas a você pelo barulho externo, nós estamos gravando em um horário diferenciado hoje, então nós estamos com alguns barulhos aqui que estão interferindo no vídeo. Peço desculpas a você, mas espero que não atrapalhe a sua concentração aqui no nosso canal. Subtópico 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O avivamento na igreja primitiva é o primeiro tópico, depois nós temos a descida do Espírito Santo. O avivamento em Atos. Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, mostra a descida do Espírito Santo.
e o avivar da igreja que nascia. Relembremos o que nós já estudamos aqui neste canal, aqui em vídeos anteriores, sobre o avivamento em Atos. Em Atos capítulo 2, temos o primeiro grande avivamento da história. Na verdade, nessa passagem temos a inauguração da igreja. Aqui é preciso uma ressalva. Podemos dizer que a igreja foi inaugurada com Cristo, que ensinou, treinou, capacitou os discípulos, que depois se tornariam apóstolos e concretizariam o plano da igreja na terra. Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 16, 18, nós lemos: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Jesus falou apontando para Pedro: "Tu és Pedro", mas aponta para si, sobre esta pedra. Ele, Jesus, era a pedra na qual a igreja seria edificada. Logo, foi Cristo o inaugurador da igreja. Ele fez com que ela existisse. Após sua subida aos céus, os apóstolos permaneceriam em Jerusalém em cumprimento à ordem dada pelo Mestre e esperariam pacientemente a confirmação da descida do outro Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador, o Espírito Santo era o outro Consolador. O Espírito Santo veio revestir aquele pequeno grupo para propagarem o Evangelho. Eram 120 pessoas, depois 3.000 pessoas e logo se somariam ao grupo 5.000 pessoas. O crescimento era visível, era expressivo. O avivamento necessário para o início da obra de Deus, para o início da igreja, para o início dos trabalhos do reino na terra, foi concedido. O Espírito Santo desceu. A igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja se multiplicou. Logo vieram as lutas, as perseguições, os embates, as heresias. Tudo foi sendo combatido para que a igreja continuasse em ebulição. No livro de Atos, nós temos uma das características do avivamento, que é a forma como as pessoas compartilhavam seus bens, as suas propriedades. Os apóstolos recebiam das pessoas que espontaneamente, veja só, espontaneamente, vendiam suas propriedades e traziam os valores para eles. Ali nos deparamos também com a insensatez, com a loucura de um casal que mentiu aos apóstolos, Ananias e Safira. Venderam a propriedade por um tempo, por um valor, reteram parte do valor e foram mentir aos apóstolos. Isso a gente não vai comentar agora, mas é algo que ali o Espírito Santo mostrou que estava com os apóstolos, pois ele revelou aquela artimanha daquele casal. A igreja ia crescendo, o povo ia se reunindo, a comunidade estava unida em um único propósito: serem fiéis a Deus. Era o início da igreja, e nós sentimos no episódio retratado, onde origina-se a Santa Igreja do Senhor, que o avivamento não se deu apenas na descida do Espírito Santo, mas no modo de vida das pessoas, na maneira com que partilhavam os seus bens. A liderança apostólica conduzia o povo em santidade. O trato uns para com os outros era uma prova irrefutável de que o avivamento não fica preso apenas a 4 paredes. Ele sai para fora, ele se expande, ele se alarga, ele alcança as pessoas, ele inunda as comunidades. O Espírito Santo era o responsável por avivar, por guiar, por consolar as pessoas no início dos trabalhos da igreja. E as pessoas eram as responsáveis para que esse trabalho frutificasse na vida de cada um. Chegamos ao nosso terceiro tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Primeiro nas epístolas paulinas, depois nas epístolas gerais ou universais, depois no livro de Apocalipse. O avivamento nas epístolas. Paulo inúmeras vezes chama a atenção para a necessidade de um avivamento. Paulo também é enfático ao tratar do avivamento em suas cartas, chamando os crentes ao propósito de permanecerem avivados e fiéis, esperando a vinda do Senhor. Nós vamos falar também mais demoradamente sobre Paulo, sobre o avivamento na vida de Paulo, no ministério de Paulo, em um próximo vídeo aqui no nosso canal, um vídeo específico. Então nós vamos aqui falar hoje superficialmente sobre o avivamento nas epístolas paulinas. Paulo procurou avivar a vida de seu filho na fé, Timóteo, através de preciosos conselhos. Queria que ele se constituísse em um líder junto a uma igreja com problemas, como aliás em toda a comunidade. Até porque onde nós, seres humanos, estamos, temos dificuldades a serem superadas. Paulo queria que Timóteo se superasse como pastor local, que não temesse as afrontas, que adquirisse o respeito de seus liderados. Para que isso acontecesse, Timóteo deveria ser avivado, deveria ser enérgico, mas respeitoso
para com as pessoas que o cercavam. O líder é o espelho de sua igreja, de sua comunidade, de sua congregação. Ele precisa estar avivado para que os seus conduzidos também possam se espelhar nele e fazerem a obra de Deus, não somente com dedicação, mas com entusiasmo, com vivacidade. E nas cartas gerais, nas cartas universais, Hebreus, Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º João, 2º João, 3º João e Judas, também nós temos o avivamento. Também esses servos de Deus falam sobre Jesus Cristo. Eles tratam muito sobre heresias, eles tratam muito sobre os problemas que aconteciam ali no início da igreja, mas eles tentam assim avivar a igreja através de aconselhamento. Por quê? Porque a igreja que estava se defrontando com muitas heresias, com muitos ensinos maliciosos, com muitos ensinos que estavam afastando a verdadeira essência do Evangelho, estava tentando afastar a igreja da verdadeira essência do Evangelho. Então essas heresias deveriam ser combatidas. E esse combate também fazia com que a igreja se avivasse, porque o avivar também é defesa do Evangelho. Uma igreja avivada, uma igreja viva, ela defende o Evangelho, ela ergue o escudo, ela ergue as suas armas para a defesa do Evangelho. Nós temos o avivamento no livro de Apocalipse. O conteúdo de Apocalipse nasceu no coração de Deus. Deus entregou a sua palavra, Deus entregou o seu Filho, Deus fez com que João soubesse do que iria acontecer para mostrar para os leitores que um dia Deus iria fazer um acerto. Um dia Deus vai fazer um acerto de contas. Mas até mesmo nesse acerto de contas, até mesmo no último livro da Bíblia, que trata das coisas que ainda irão acontecer, temos um avivamento. Um avivamento, de certa forma, diferenciado, diga-se de passagem, bem mais incisivo, mas com a pregação. 144 mil irão pregar. As duas testemunhas também irão pregar em Apocalipse. Irão pregar nos últimos dias, irão pregar durante a tribulação. Então haverá um avivamento planejado por Deus para o povo de Israel. O avivamento do Apocalipse é para o povo de Israel, para que o povo de Israel reavive a sua confiança em Deus, reavive o seu relacionamento com Deus, para que o povo de Israel entenda que o Messias já veio, entenda que Jesus Cristo era o Messias, e aí tenha um reavivamento consciente, maduro, do povo de Deus com o seu Deus. O avivamento em Apocalipse é para o povo judeu, mas muitos irão ficar aqui no mundo, infelizmente, por estarem em contrariedade à vontade de Deus. E eles também embarcarão na grande tribulação, que não foi feita para eles, foi feita para o povo judeu. Mas muitos irão entrar, desculpa a expressão, de carona nessa tribulação. Mas que nós possamos estar purificados, abençoados, que nós possamos estar guardados, que a nossa salvação possa ser frutificada e cada dia guardada, para que nós não passemos por esse momento, que não é para nós, igreja, porque nós estaremos em um outro ambiente. Nós estaremos no céu, sendo reavivados juntos do avivador, do avivalista, juntos do nosso Senhor. E ali no céu nós teremos um avivamento definitivo e absoluto. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, desculpe os ruídos externos, hoje o nosso vídeo foi gravado em outro momento e talvez os ruídos tenham atrapalhado o vídeo, mas muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, foi uma honra muito grande ter a sua companhia. Você está chegando agora, está conhecendo o canal, inscreva-se e você receberá também, colocando ali a sua, ativando o sininho você irá receber os nossos alertas sobre os nossos vídeos. Se você não recebe, já é inscrito, não recebe os alertas, desative o sininho e ative novamente para que você possa ser comunicado sempre que um vídeo nosso for postado. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.